Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Tiago. Glória a Deus. Gente, hoje eu quero falar sobre o tema: corte o mal pela raiz. Você pode repetir comigo? Diga: corte o mal pela raiz. Tiago capítulo 3, versículo 16. Hoje eu quero falar da raiz, a raiz de alguns problemas que nós enfrentamos. Aonde está a raiz de algumas situações que nós enfrentamos? Qual é a raiz da confusão? Qual é a raiz da perturbação? Qual é a raiz da ansiedade? Aonde está a raiz de problemas que enfrentamos? Aonde está a raiz daqueles arrepios que você sente no escuro? Onde está a raiz do medo que às vezes te assola? Talvez hoje você vai descobrir pelo Espírito Santo, e eu profetizo, você vai descobrir à luz da palavra, no poder do Espírito Santo, que algumas coisas na sua vida, elas estão enraizadas. E você vai descobrir que talvez tenha uma regência espiritual e que não é a regência do Espírito Santo. E hoje, em nome de Jesus, você vai desarmar o poder do mal contra a tua vida. No poder do nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Então nós vamos falar disso. Corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Você pode olhar para alguém, diga sorrindo: corte o mal pela raiz. Tiago capítulo 3, versículo 16. Se puder colocar na tela, querido, põe aí na NVI, isso. Vamos ler juntos aqui na tela, no 3, 1, 2, 3. Aí a confusão e toda espécie de males. Podemos repetir? Só o 16. Podemos repetir no 3? Bem forte, galeria, bem forte aqui embaixo. 1, 2, 3. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Olha o que a palavra está dizendo. Na última frase ele diz assim: há confusão e toda espécie de males. Aonde há confusão e toda espécie de males? Ele responde logo no início: onde há inveja e ambição egoísta. Então guarde isso. A ação do diabo é gerar confusão. A ação maligna é gerar divisão, é dividir amigos, é separar amigos, fazer de amigos inimigos, é dividir casamentos. A ação maligna é dividir famílias, é quebrar alianças. A ação maligna é gerar confusão. Me guarde isso. A confusão, quando nós estudamos isso, a confusão não é um mero sentimento. Ela é mais que um sentimento. A confusão é um ambiente espiritual que se instala. E Tiago diz que esse ambiente se instala, ele diz, onde há inveja e ambição egoísta. Então guarde isso. A inveja sozinha é um sentimento pecaminoso, mas é só um sentimento. A ambição egoísta sozinha é um sentimento pecaminoso, mas é só um sentimento. Mas quando junta os dois, Tiago está dizendo, quando junta inveja com ambição egoísta, abre-se um portal para o espírito da confusão e para toda espécie de males. Diga comigo, toda. Está vendo que toda espécie de males surgem da inveja e da ambição egoísta. E essa noite nós vamos descobrir, à luz da palavra, por que muitas pessoas vêm à igreja, mas não conseguem. Elas profetizam, elas cantam, são bem intencionadas, mas quando chega na sua casa, o ciclo de derrota, de queda, de confusão começa a se repetir lentamente. Os tropeços nas mesmas coisas começam a se repetir. O que acontece? É porque muitas vezes nós viemos à igreja, mas não mexemos na raiz do problema.
Não mexemos na desordem que foi instalada na nossa mente, dentro de nós. Então, o espírito de confusão, ele age não só dividindo pessoas, mas ele age perturbando a mentalidade, perturbando a nossa mente. Pastor, mas o senhor está falando isso para crente? Eu estou falando isso para cristão, para crente. E essa noite nós estamos denunciando esse espírito de confusão, que quer roubar de você a paz, que quer tirar você do eixo da vontade de Deus, que quer gerar confusão na sua mente, a ponto de você ficar estagnado, perder a força, e aí bate o desânimo. O que acontece? Isso aí é um espírito de confusão que está rondando. Então, hoje o Espírito Santo vai derramar, abrir luz, um facho de luz, para que nós venhamos colocar e estabelecer ordem dentro de nós. Quem pode dizer amém para isso? Nós vamos ordenar pensamentos, ordenar sentimentos. O Espírito Santo vai colocar pensamentos em ordem, sentimentos em ordem. O Espírito Santo vai colocar ações e comportamentos em ordem, à medida que você permitir a palavra dele gerar vida dentro de você. Quem pode dizer amém? E eu peço a tua máxima atenção para essa palavra, porque ela é uma palavra de batalha espiritual. Batalha espiritual não é gritar para o demônio sair só, não. É quando nós, à luz da palavra, vamos mostrar onde está o espírito do engano. Aleluia. E essa noite nós vamos cortar o mal pela raiz. Você vai cortar o mal pela raiz, vai arrancar com raiz e tudo. Eu me lembro que nós morávamos em uma casa na Vila Rosália, logo que chegamos em Guarulhos, e era uma casa alugada, e ela tinha 540 metros de terreno, um quintal bem legal, e os muros dela tinha aquela planta unha de gato. Quem conhece unha de gato? Só 3, trepadeira. Quem conhece a planta? Aquela que sobe, gente. Quem conhece? Me ajuda aí, sinaliza aí para eu saber. Beleza, então. A gente não aquela planta que sobe na parede e fica assim, fica lindo o acabamento, sim ou não? O que acontece? Na casa que nós moramos, tinha lá essa planta unha de gato. Só que com o passar do tempo, começou a aparecer muito rato no quintal. E aquilo me dava um desespero, gente. E então, uma vez eu estava tão apavorado com o rato que eu fui dar uma vassourada no rato. Então eu fiz tanta força que eu errei a mão, me rodei, fui ao chão. É uma vergonha. Então, André gritava, não sabia se gritava, se ria. Enfim, o que nós descobrimos? Que haviam ratos, ninhos de ratos em toda a parede. Assim, tinha muito rato, tinha vários ninhos na parede, porque era a parede e a planta unha de gato, né? Então virava assim, eles estavam lá, tinha ninho lá, famílias. Era terrível. Outro dia até a gente viu aqui uma pessoa, um paciente psiquiátrico, né, com um rato na boca. Quem viu essa cena? Deplorável, tão triste, né? Enfim, terrível. E lá em casa tinha muito disso. Só que eu não podia mexer, então, porque não era minha casa. Imagina, eu ia arrancar aquilo. Aí mandamos detetizar várias vezes, gastei bastante com isso. E aí depois nos mudamos para uma casa própria. O que tinha no quintal da casa? 680 metros de terreno. O que tinha lá? Unha de gato, cercado, tudo cercado. Primeira coisa que eu fiz, primeira reforma que eu fiz na casa foi o quê? Arrancar a unha de gato. Chamei um jardineiro, o jardineiro foi lá, tirou tudinho para mim. O muro ficou assim no cimento. Aí eu fui lá, chamei um pintor, né? Ficou lindo o muro. Eu olhava o muro branco assim, falei, ai, glória a Deus, não tem mais nada. E aí, gente, passados 6 meses, eu fui olhar o quintal mais de perto, comecei a ver que aquela planta já estava com 50 centímetros, tomando todo o quintal novamente. Aí eu chamei outro jardineiro, falei, rapaz, eu mandei tirar aqui, essa unha de gato está nascendo de novo. Aí ele falou, não, ela está nascendo porque você não arrancou a raiz. Falou, quem arrancou, cortou, mas não arrancou a raiz. Ela estava nascendo tudo de novo. Se eu não desse atenção, aquilo ia crescer, ia virar um ninho de rato novamente.
Essa noite, o que o Espírito Santo está falando para nós? Ele vai te mostrar situações na sua vida para você arrancar a raiz do problema. Você não vai cortar galho, não. Você vai arrancar a raiz do problema. Quem pode dizer amém? Então deixa eu correr, porque a palavra tem muita coisa aqui. Ele vai falar que, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí é confusão e toda espécie de males. Para o diabo agir, ele precisa de confusão. Ele precisa de desordem. O diabo não age sem uma legitimidade. Ele não pode entrar numa casa limpa e habitada. Você é casa de Deus, você é propriedade do Senhor Jesus. Quem diz amém para isso? Mas se há inveja, se a ambição egoísta se torna um terreno para o espírito de confusão, o espírito da desordem entrar. E ele entra e começa a gerar perturbação no ambiente. Por que muitos casais se separam? O que aconteceu com pessoas que se amam e se separam? Um espírito de desordem entrou ali. Um espírito de confusão entrou ali. E essa noite, em nome de Jesus, muitos casamentos serão salvos e restaurados, porque o espírito da confusão vai ser colocado para fora. Quem diz amém? Amém. Veja comigo o versículo 15, o que diz. Ele vai explicar. O Tiago, ele vai explicar no versículo 15. Ele diz assim: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Na João Ferreira de Almeida, ele diz assim, no versículo 15 está assim, ó: mas essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ele fala que a sabedoria humana, ela é terrena, animal e diabólica. Então ele fala de dois tipos de sabedoria: uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que está na terra. E que muitos homens, muitas pessoas vivem a vida só com a sabedoria da terra. Mas qual o problema da sabedoria da terra? É que ela é terrena, ela é carnal. Ela só cogita as coisas da carne. Ela é animal. Quando fala animal é porque ela age por instinto. Como assim, pastor? Deixa eu explicar a respeito de uma pessoa que age por instinto. Por exemplo, peitou ela age por instinto, ela fala também. Falou mal de mim, eu falo também. Sabe aquela pessoa que age por instinto? É quando a carne quer fazer algo, ninguém impede, eu quero agir porque é meu instinto. Eu estou com a razão. Sabe pessoas que quando estão com a razão, perdem a razão? Sabe aquela frase: eu dou um boi para não entrar numa batalha, numa guerra, mas dou uma boiada para não sair dela. Você já ouviu isso aí? O que é isso? Instinto. É sabedoria animal, terrena. E diz o texto no versículo 15 que ela é demoníaca, ou seja, ela tem influência espiritual maligna. Quem está entendendo? Quem está comigo? Assim, fique muito atento para que você não perca o que o Espírito Santo está derramando essa noite. Que um processo de libertação começa na vida de algumas pessoas aqui essa noite, que estavam aprisionadas e não sabiam. Então a sabedoria terrena, ela tem prazo de validade. Projetos da terra têm prazo de validade. Por isso que Jesus disse assim: quem ouve a minha palavra e não pratica é como um homem que construiu a casa na areia. Então a sabedoria terrena é construir casa na areia. Ele constrói, mas ela tem prazo de validade. Ele constrói uma empresa, ele constrói um casamento, ele constrói uma casa, mas construiu na areia, tem prazo de validade. Aí Jesus diz assim: mas quem constrói a sua casa na rocha, pode vir os ventos, podem vir as tempestades, podem vir as torrentes, mas a casa permanecerá firme. Construir casa na rocha é construir casa firmada na sabedoria que vem do alto. Quem está entendendo pode dizer amém. Deixa eu dar alguns exemplos para você rapidamente. Olha, a Bíblia fala da sabedoria que vem do alto, da sabedoria da terra. Por exemplo, Torre de Babel, sabedoria terrena.
Sabedoria humana. Um projeto interessante de fazer uma torre para chegar ao céu. Provavelmente eles tinham medo de um próximo dilúvio e colocaram uma torre para os homens se amarrarem em cordas e se defenderem de um próximo dilúvio. Era um ponto de referência, porque a terra estava em expansão novamente. Um projeto interessante, mas era confusão. Não era um projeto de Deus, era um projeto terreno. Sabedoria humana. Sabedoria humana também, a armadura de Saul. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Davi foi enfrentar Golias com sabedoria do alto. Ele disse: tu vens a mim com espada e com paus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Sabedoria do alto. O que Saul fez? Saul disse assim: Davi, pega a minha armadura para lutar contra o gigante. Sabedoria da terra. Deus te deu unção para você vencer qualquer gigante. Você não precisa da armadura de ninguém, você precisa de Deus. Sabedoria humana é aquele homem que Jesus contou a parábola em Lucas 12, que ele juntou seus bens em celeiros, aí aumentou os celeiros e disse assim: agora sim eu posso me aposentar porque minha vida está segura. Aí a palavra diz que uma voz disse assim: homem, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem você vai deixar? Sabedoria terrena. Então, como nós lemos aqui, a sabedoria terrena, ela tem essa tríade. Ela é animal, ela é terrena e ela é influenciada pelo demônio, pelos demônios, ela tem influência espiritual negativa. E muitas pessoas que só descobriram a sabedoria humana só vivem com a lógica da racionalidade, com a lógica dos números, com a lógica do eu preciso ver para eu crer. Aquela lógica, a pessoa que tem uma mente lógica, que não se abre para crer nas coisas de Deus, ela nem percebe, mas ela está debaixo de uma regência espiritual maligna. Tem um espírito coordenando, manipulando a vida dela. Por isso que a fé, querido, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. A fé tem essa ligação com Deus. A fé não é lógica, não é racional. Por isso que a palavra diz: Deus pegou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Que sábias? A sabedoria humana, a terrena, a animal, a que é influenciada pelo mal. Então você conhece pessoas que estão debaixo de uma regência espiritual, porque confiam só na sabedoria humana. E a Bíblia diz da desordem e da confusão. E a gente precisa entender isso. Vou repetir o texto que nós lemos no início. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aonde há o que, gente? E ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É mais ou menos assim, ó. Os porcos gostam de habitar onde? Na lama. Os peixes habitam aonde? No mar. As aves nos céus. E os demônios? Na confusão, na ambição egoísta, na inveja. Os espíritos malignos, eles precisam de um habitat. Por isso que Jesus diz que quando o espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda pela terra. E você não é mais a habitação de demônios, você agora é a habitação do Espírito Santo. E nós precisamos, à luz da palavra, começar a puxar as raízes aqui, para ver se há alguma coisa diferente da sabedoria do alto. Quem está comigo diz amém. Então existe a sabedoria do alto e existe a sabedoria terrena. A sabedoria terrena, ela tem influência espiritual. Como é que então o inimigo prepara o habitat dele? Ele lança inveja. Ele lança uma semente de inveja, uma coisinha bem pequena, que quase não aparece. A palavra inveja no texto, eu cliquei aqui no grego, e saiu do grego koiné. Olha o que significa. A palavra inveja no grego é zelos, de zelar. Então nem todo zelo é positivo.
Aí eu li o significado. Significa esses zelos, que é a palavra inveja aqui, que foi traduzida por inveja, que é zelos no original. Significa assim, desejo feroz de produzir as próprias ideias. Mais ou menos isso. Eu não quero saber o que você pensa. O meu pensamento é que vale. A minha ideia é que vai prevalecer. É o que eu quero que vai prevalecer. Esse zelo para a gente gerar o que a gente quer. E aí, sabe aquela pessoa que passa por cima do outro para conseguir o que quer, que manipula situações para conseguir o que quer? Isso também, o que está por trás disso? A inveja, a raiz de inveja. Quando um casamento está em um conflito muito grande, tem raiz ali, é para arrancar a raiz. Esse zelo de produzir, eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, do meu jeito. Se não for do meu jeito, acabou. Estão comigo, gente? A grande questão é que a pessoa que está com essa raiz, ela se torna obcecada. E aí ela começa a gerar ambição egoísta, que é aquela ambição, eu quero ter para mim mesmo, eu quero não importa, tem que ser eu. Se não for do meu jeito, acabou, fechou o tempo. Sabedoria terrena, ela é atacada e ela é vulnerável, ela é fragilizada por esse sentimento de inveja. E é por isso que a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que a palavra fala do novo nascimento. Porque quando nós nascemos, o novo nascimento, nós recebemos Jesus. Quem aqui recebeu Jesus no seu espírito, no seu coração? Aí diz a palavra que nós nascemos de novo. O velho homem foi crucificado com Cristo. E é por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o que é negar a si mesmo? É pegar esse sentimento de querer produzir o que eu quero a todo custo, em detrimento da vontade do outro, querendo passar por cima do outro. É pegar esse desejo e colocar na cruz. É pegar os meus instintos, aquele instinto predador, eu quero pegar esse instinto e crucificar na cruz. Quem está comigo? É aquela tentação, aquele prazer fora do contexto da palavra, pegar ele e crucificar com Cristo. E Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então como é que a gente lida com, por exemplo, como é que você faz? Como você reage quando alguém põe no grupo de WhatsApp da família e põe assim: comprei um carro, gente. Aí você diz: uau. Como é que você reage? Às vezes você fala: glória a Deus, amém. Mas e o meu, quando vem? Como é que você reage quando alguém tem sucesso? Quando alguém diz assim: minha filha passou no vestibular. Aí você olha para sua filha, ela está no Instagram, no TikTok. Como é que você reage? Como é que nós reagimos com o sucesso do outro? Porque tudo começa com uma semente. Sim ou não, gente? Ou então o contrário, quando alguém cai, quando você sabe de uma notícia triste de alguém, e aí lá no fundo do coração você diz: então não sou só eu que estou tão ruim assim, fulano também está ruim. Quando a gente se consola com a queda do outro, ambição egoísta e inveja. Estou falando isso aqui para crente, está na Bíblia, gente. Amém ou não amém? Pastor, mas eu queria uma palavra de vitória. Essa palavra é de vitória para nós. Então deixa o Espírito Santo te mostrar onde está a raiz. Aleluia. Sabe quando você está batendo o machado assim, batendo para a árvore cair, bate. De repente alguém está batendo o machado lá do outro lado e diz: madeira! Aí você continua batendo. Aí o outro do outro lado diz: madeira! E a árvore do outro cai. O outro atrás grita: madeira! E você está lá: meu Deus, e a minha? E a minha que não cai? Nossa! Como você reage com o sucesso do outro? Nós precisamos
nos livrar dessa interferência maligna na nossa vida. Quem pode dizer amém para isso? Quantas pessoas estão amarradas por causa dessa semente de inveja? Mas eu quero te mostrar um caminho à luz da palavra, porque a Bíblia fala da sabedoria terrena, mas a Bíblia fala também da sabedoria que vem do alto. E eu quero falar para você da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus para a tua vida. Então todas as vezes, eu te dou um caminho, todas as vezes que alguém te falar de um sucesso dela, sabe o que você vai dizer para a pessoa? Diz assim: teu sucesso me alivia. Você crê nisso? Olha para 3 pessoas, 3, conta 3 e diga: irmão, quero teu sucesso, porque teu sucesso me alivia. Diz sorrindo: teu sucesso me alivia. Teu sucesso me alivia. Glória a Deus. Teu sucesso vai me fazer bem. Eu vou ver gente ter sucesso aqui. Teu sucesso vai ser alívio para a família. Amém, querido? E quem aqui quer ser uma pessoa de sucesso de Deus? Diz amém. Amém. Aleluia. E quem quer ver o sucesso do outro? Diz glória a Deus. Amém. Então diz mais uma vez para alguém aí: teu sucesso me alivia. Aleluia. Quem pode dizer amém? É assim, gente, a sabedoria humana está ligada à razão. A sabedoria divina está ligada à revelação. Vamos ver qual é a sabedoria divina. Põe na tela aí, Tiago 3,17. Eu quero chamar você para ler em voz alta, porque essa palavra ela vai entrar, ela vai descer de Deus para dentro da sua vida e nunca mais vai sair. Vamos no 3. 1, 2, 3. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Glorifica Jesus, que ela está descendo na tua vida agora. Ela está descendo na sua vida agora. O Espírito Santo está aqui em nome de Jesus. Então a sabedoria humana, ela segue o instinto. A sabedoria do alto segue o discernimento. Eu anotei aqui: a sabedoria humana, ela segue o desejo. A sabedoria do alto, ela procura virtude. Você não será guiado pelo desejo, você será guiado pela virtude. Você não será guiado pelo instinto, você será guiado pelo discernimento. Aleluia. Você vai discernir quando a pombagira cruzar teu caminho, seja em homem, em mulher, seja em quem for. Você vai discernir quando o espírito de engano cruzar teu caminho. Você vai discernir quando aquele espírito que quer trancar teus negócios cruzar teu caminho. Você vai ter discernimento do Espírito Santo para perceber o anjo de Deus do seu lado. Você vai ter discernimento do Espírito Santo para perceber quando existe uma cilada maligna, por causa da sabedoria que vem do alto. Tem alguém entendendo? Tem alguém recebendo essa palavra no Espírito? Então, como eu consigo acessar essa sabedoria que vem de Deus, pastor? Primeiro eu preciso reconhecer se há em mim raiz de inveja, ambição egoísta. Se há algum tipo de raiz aqui, eu preciso identificar. E já nós vamos orar a respeito disso. Identificar e arrancar isso. Cortar o mal pela raiz. Diga comigo: cortar o mal. Pode dizer mais forte: cortar o mal pela raiz. Aleluia. É o primeiro passo. Como é que eu acesso essa sabedoria que vem de Deus? A Bíblia nos dá um caminho. Veja que o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja antes de se converter. Ele perseguia os cristãos. Ele foi o articulador da morte de Estevão. Estevão, primeiro mártir, em Atos capítulo 7, que morreu apedrejado. Ele era cheio do Espírito Santo, foi perseguido pelos
homens daquela época pelos religiosos, e Paulo foi o homem que articulou, e as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo. O que Paulo não sabia é que o sangue de Estevão estava debaixo do sangue de Jesus que havia sido derramado. Então, quando as vestes de Estevão, isso é da minha ideia, do Espírito Santo, quando as vestes de Estevão tocaram os pés de Paulo, aquela unção que havia em Estevão, ela começou a perseguir Paulo. E Paulo vai para Damasco, e no caminho de Damasco ele tem um encontro que muda a vida dele. Ele se encontra com Jesus, e diz o texto que ele caiu no chão, ele viu uma luz muito forte, e ficou cego por causa daquela luz forte. Por 3 dias ele não via, não enxergava, não comeu nem bebeu. E o Senhor falou para Ananias, que morava no mesmo bairro em Damasco que Paulo estava, na região que Paulo estava. E o Senhor disse: Ananias, vai à rua chamada direita, procura por um homem chamado Saulo. Ele precisa de receber algo da minha parte. Eu vou dizer a ele o quanto ele deve sofrer pelo Evangelho. Ananias disse: Senhor, mas esse Saulo é aquele que persegue a tua igreja. E o Senhor disse: é ele mesmo, vai lá. Ananias foi obediente à palavra de Deus. Foi lá com o bilhete da salvação. Quem diz amém para isso? Amém. Chegou com o bilhete. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou aqui. E eu vim trazer uma boa nova de Deus para você. Eu vim trazer um bilhete da salvação de Deus. Eu vim trazer um bilhete de Deus para você, Paulo. Deus te chamou para a obra dele. E Ananias orou por Paulo. Estou falando Paulo, é Paulo, nome dele hebraico. Saulo, nome dele Saulo, nome dele hebraico. Paulo, nome dele romano. Ele tinha 2 cidadanias, dupla cidadania. E Ananias diz: olha, Deus me chamou. E daí Ananias orou por Paulo, e diz a palavra que as vendas dos olhos de Paulo caíram na hora. Ele não via que ele era perseguidor. Ele não conseguia enxergar que ele estava debaixo de uma regência maligna. Ele não conseguia enxergar que ele estava debaixo de uma regência espiritual. Ele tinha sabedoria humana, ele tinha conhecimento, a sabedoria terrena. O Senhor aproveitou inclusive isso na vida dele, mas aquilo que era demoníaco foi arrancado, porque as escamas de Paulo caíram e ele passou a enxergar. Como é que eu acesso essa sabedoria que vem de Deus? Nós vamos orar para que as nossas escamas caiam. Quem pode dizer amém? O Espírito Santo vai nos revelar agora a nossa condição. O Senhor está te chamando. Eu preciso caminhar para o final. O Senhor está te chamando para esse novo estágio, esse novo status espiritual, para você sair de toda e qualquer regência espiritual maligna. De repente tem alguma área na sua vida que você não consegue vencer, um vício que você não consegue vencer. O Espírito Santo está te apontando ele. Eu não vim apontar, eu vim falar da palavra. Mas o Espírito Santo está gerando inquietação, dizendo: filha, não quero mais isso. Filho, não quero mais isso. E o primeiro lugar que o Espírito Santo está afetando na nossa vida agora é a nossa forma de pensar. Porque as vendas dos olhos estão caindo. E nós precisamos pensar certo para viver certo. Deixa eu pular algumas coisas. Tem coisas que precisam sair da sua vida. Você vai ter que arrancar o mal pela raiz hoje. E arrancar o mal pela raiz envolve em tomar decisões a respeito do nosso comportamento. Porque de repente você quer só mudança de vida, mas não está olhando no comportamento que vai te levar à mudança de vida. É como aquela pessoa que tem um vício do cigarro e diz: eu quero parar de cigarro, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fumar. Mas ela está cercada de pessoas que fumam. Ela tem sempre um maço guardado lá, pensando: não, se me der uma crise de abstinência eu vou lá e pego. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim a pessoa que diz: quero emagrecer 15 quilos. E fica lá: preciso de emagrecer 15 quilos. E está lá, ela está olhando para os 15 quilos. E o que ela faz? Fica focando nos 15 quilos, mas esquece de olhar assim: qual o comportamento que eu tenho que ter para chegar naquele alvo. Então a vitória não está lá, a vitória está quando eu mudo aqui.
Quem está entendendo? Quando eu começo a mudar meu comportamento, aonde você precisa arrancar? Que mal você precisa arrancar pela raiz? De quem você precisa desviar o caminho? Sabe aquela pessoa que te tira do eixo? Deus está falando aqui. Aquela pessoa que você encontra, que ela tira você do eixo, da vontade de Deus, desvia do caminho. Fiquei sozinho, gente? Que roda você precisa parar de se assentar? Que roda que te leva para aquele pecado? Que tipo de amizade está te levando para o vício de novo? Muda a rota, arranca o mal pela raiz. Que horas que você acessa a internet que está te levando para o buraco? Arranca o mal pela raiz, corta pela raiz. Que tipo de comportamento novo precisa ser implementado hoje? O que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração agora? Vamos orar? Aleluia, eu pulei bastante coisa, mas quem vai fazer é o Espírito Santo. Quem quer a sabedoria do alto? Diga comigo: eu rejeito toda regência espiritual maligna na minha vida. Eu rejeito a sabedoria diabólica, egoísta. Eu rejeito toda semente de inveja na minha vida. Eu quero a sabedoria que vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica Jesus, dá um glória a Jesus. Fica de pé na presença dele. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Quero orar com você agora. Quem quer arrancar o mal pela raiz? Aleluia, não vai ficar nada, você vai arrancar. Sabe qual é o problema? Se eu deixasse, se eu não chamasse uma pessoa para arrancar, eu falei para ele, ele falou: ó, se você quiser, você deixa aí e vai nascer tudo de novo. Mas se você quer dar um jeito, você vai ter que, eu vou cobrar o dobro do preço, mas eu vou arrancar tudo na raiz. Vai ficar uns buracos aqui, a gente põe grama de novo. Eu poderia deixar lá, mas o que ia acontecer no futuro? Ia voltar a ser ninho de rato novamente. Entende? Você vai arrancar o mal pela raiz hoje. Fecha teus olhos e comece a orar. Oh, glória a Deus. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Vamos orar, comece a orar, querido. Coloca força agora e ore ao Espírito Santo. Diz para ele: Senhor, eu não quero mais nenhuma regência maligna. Senhor, eu rejeito toda regência espiritual maligna na minha vida. Senhor, eu quero a tua sabedoria. Pai, no nome de Jesus, eu oro juntamente com a tua igreja. Senhor, eu oro por pessoas agora que têm sido assoladas, por uma regência espiritual maligna. Senhor, pessoas que não têm paz, que têm perturbação, que vivem confusão na sua mente, na sua vida. Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, no poder da tua palavra, nós repreendemos a obra do mal, em nome de Jesus. Põe a mão sobre a tua cabeça e comece a liberar a palavra de Deus sobre a tua vida. Libere a palavra de Deus. Oh Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ericanda lavassuri, alavarabassuri candaredes. Diga comigo: Senhor,
Em nome de Jesus, eu expulso da minha vida, do meu caminho, toda semente maligna. Em nome de Jesus, eu arranco o mal da minha vida pela raiz. Em nome de Jesus, todo mal, toda inveja, todo egoísmo, sai do meu caminho. Em nome de Jesus, toda confusão, toda perturbação, sai da minha vida. Em nome de Jesus, sai. Quem pode dizer glória a Deus? Oh, glória a Deus. Glorifica Jesus.